Bom, pessoal, vamos ver aqui agora o caso de um arquivo estar sendo compartilhado por mais de um diretório usando links, tá? Espero que fique claro aí para vocês a diferença entre hard link e soft link. Eu acho que eu já expliquei isso no passado, vocês podem procurar aí as transparências, mas agora espero que fique mais claro aí com as transparências agora. Bom, então temos aqui um arquivo, né? E nós temos aqui dois diretórios apontando, né? Esse arquivo está como entrada em dois diretórios diferentes, do diretório B e o diretório C. Nós temos dois tipos de links. Um é o hard link. O que faz o hard link? Na entrada do diretório, eu tenho aqui uma relação entre o nome do arquivo e o inode. Isso daqui é hard link. E não tem como, por exemplo, se eu tiver um outro diretório, né, que está aqui apontando aqui uma outra string para o mesmo inode, eu não tenho como, digamos, diferenciar que esse link aqui é melhor que esse. O que importa é que tem algum link apontando para o inode. Isso daqui é hard link. Se por acaso eu tirar ambos os links, então esse inode aqui fica. Ninguém está apontando para o inode, esse arquivo não está em diretório nenhum, e aí ele vai ser removido. Se eu por acaso remover apenas essa entrada, né, usando unlink, então, e aí ainda existe alguém apontando, por exemplo, esse cara aqui ainda está. Esse arquivo ainda está na entrada desse diretório, então o arquivo não é removido. Entenderam? Isso daqui é o hard link. Agora, o que faz o soft link? O soft link é que super semelhante ao atalho que vocês conhecem no Windows, né? Então, ele relaciona o nome de um arquivo com um path para o arquivo, tá? Então, como, digamos assim, então eu teria aqui dentro do meu diretório, eu tenho aqui o nome do arquivo. Em vez de ele estar apontando aqui para o inode, falando o número do inode, ele está aqui falando, quando você estiver trabalhando com esse arquivo, você vai estar usando esse path aqui. E aí, se você fizer um soft link, por exemplo, se você remover o arquivo em si, alguma pessoa remover o arquivo em si, esse path aqui continua existindo, tá? Então, quando você cria esse path aqui, ele sempre vai estar existindo e ele não conta aqui como alguém apontando para o inode em si. Então, por exemplo, vamos supor que eu crio um path soft link para esse arquivo que está aqui, tá bom? Um path soft link, tá? Isso daqui é um soft link, é só um path para esse arquivo. E esse arquivo aqui só tem um ponteiro apontando para ele agora. Se por acaso esse ponteiro aqui, que é um hard link, ele é removido, ele é tirado, então esse arquivo aqui, o inode, ele é removido ou não? Ele é removido sim, porque eu só tenho um soft link aqui apontando para ele. O soft link não conta, aqui para o inode, pro inode o soft links é só uma relação entre uma string, o nome do arquivo, com outra string, o path para o arquivo. Ele não conta de fato como ponteiro, digamos assim, para o inode. Tá legal, pessoal? Então, voltando aqui ao caso do arquivo, tá? Desse arquivo que eu estava falando aqui para vocês, olha. Então, eu tenho esse arquivo aqui, que ele foi criado aqui, vamos supor que ele foi criado aqui pelo usuário C. A, B e C são usuários diferentes, tá bom? Então, ele foi criado aqui pelo usuário C. Então, aí, quando o arquivo ele foi criado pelo usuário C, ele tinha um owner, que é o C, e tinha apenas um hard link apontando para ele, tá? Aí, quando dentro do diretório B, um cara fez um hard link, né, para aquele arquivo, né, numa linha do Unix seria alguma coisa assim do tipo, um comando do Unix seria
link barra C barra X, por exemplo, para barra B barra Y, sei lá, alguma coisa assim, tá? Bom, aí ele criou aqui, esse arquivo aqui seria, então, esse arquivo aqui seria, o nome dele seria Y, por exemplo, não, seria X aqui, tá? Aqui, nesse meu exemplinho que eu falei aqui, o nome desse aqui seria Y. Então aqui é X e Y, aqui, tá bom? Nesse meu exemplinho aqui. Aí, depois que o cara criou o link, um hard link, daí dentro do inode eu tenho um atributo que é o número de hard links que estão apontando para ele, esse count aqui. Ele conta o número de hard links apontando para ele. Na hora que o B fez esse hard link, então o count aqui foi para 2. Aí depois que o C, vamos supor que o C ele fez one link, né, e removeu a entrada X no diretório dele. Então só ficou o B aqui com a entrada Y apontando para o diretório dele, mas como o count vale 1 agora, né? Então o arquivo ele não é removido. Ele não é removido. O que é interessante assim nessa história é que quem criou o arquivo, o owner do arquivo, owner que significa o dono do arquivo, né? Quem criou o arquivo foi o usuário C. Mas agora eu tenho que o B é o único cara que tem o arquivo, né? E ele não é o owner do arquivo. Ele não é o owner do arquivo. O owner continua sendo o C. Embora esse arquivo aqui, esse arquivo aqui cujo owner é o C, ele está aqui em um diretório que pertence ao usuário B. É interessante isso, né, pessoal? Pode acontecer sim, tá?